Capítulo 1. O romance que nunca deveria existir. Eu sou a rainha das histórias. Esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Imagine descobrir que a pessoa que mais tira sua paciência também acabou se tornando o protagonista secreto do seu romance. Agora imagine esquecer esse romance aberto no computador. E o seu chefe, o CEO mais temido da empresa, será a única pessoa a encontrá-lo. Parece impossível? Então prepare-se, porque essa história começa com um simples atraso, mas termina com um segredo que jamais deveria ter sido descoberto. E acredite, depois deste episódio, você nunca mais vai olhar para um notebook esquecido da mesma forma. Era praticamente impossível trabalhar na Valente Corporation sem ouvir o mesmo nome dezenas de vezes ao longo do dia. Arthur Valente, CEO, bilionário, um dos empresários mais respeitados do país. Para muitos, um verdadeiro gênio dos negócios. Para outros, uma máquina de produtividade. Mas, entre os funcionários, existia outra definição, a mais sincera de todas, o homem mais assustador da empresa. E ninguém ousava discordar, porque Arthur não precisava levantar a voz. Bastava entrar em uma sala. O silêncio acontecia sozinho. As conversas paravam. Os celulares desapareciam. Até quem não estava fazendo nada começava a fingir que estava extremamente ocupado. Agora, se você perguntasse para Helena Martins quem era Arthur Valente, ela acrescentaria alguns detalhes: arrogante, controlador, irritantemente bonito, e dono do riso mais raro do planeta. Camila, sua melhor amiga, caiu na risada. Você fala dele mais do que fala da sua família. Helena fez uma careta. Porque infelizmente eu vejo ele mais do que vejo minha família. As duas riram, mas Helena falava sério. Existiam funcionários que trabalhavam ali há 3 anos, e juravam nunca ter visto Arthur sorrir. Era quase uma lenda urbana. Alguns diziam que ele nem sabia como fazer aquilo. Outros apostavam dinheiro para descobrir. Helena tinha 28 anos. Era assistente do departamento de marketing. Criativa, competente, cheia de boas ideias. Mas possuía um talento especial para transformar pequenos acidentes em grandes problemas. E naquela segunda-feira, o universo resolveu testar esse talento. Mais uma vez, ela abriu os olhos, olhou para o despertador, e sentou na cama em um salto. Não. Já estava atrasada. De novo, vestiu a primeira roupa que encontrou, prendeu o cabelo correndo, pegou um café para a viagem, a bolsa enorme, e saiu praticamente correndo de casa. Quando entrou na recepção da empresa, as portas do elevador já estavam se fechando. Espera. Uma mão segurou a porta. Obrigada. Ela entrou quase sem respirar. Respirou aliviada. Nossa, achei que não. Então levantou os olhos. E congelou. Arthur Valente. Sozinho. Dentro do elevador. Claro, porque o universo claramente não gostava dela. O silêncio tomou conta do ambiente. Helena apertou o copo de café. Arthur olhou para o relógio. Depois para ela. Depois novamente para o relógio. 2 minutos e 47 segundos atrasada. Helena piscou. O senhor cronometra funcionários? Ele respondeu sem mudar a expressão. Apenas os incidentes. Ela quase engasgou. Existe uma lista? Não. Fez uma pequena pausa. Apenas uma boa memória. Helena respirou fundo. Isso é assustador. Arthur apenas respondeu. Também é eficiente. O elevador continuou subindo. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o motor funcionando. Quando finalmente chegou ao andar do marketing, Helena praticamente correu para fora. Mas antes que conseguisse escapar, ouviu aquela voz firme atrás dela. Senhorita Martins. Ela fechou os olhos. Respirou. Virou lentamente. Sim? Arthur olhou diretamente para ela. Amanhã. Fez uma pequena pausa. Tente chegar antes do relógio. As portas se fecharam. Helena permaneceu parada, sem acreditar. Então olhou para Camila, que havia assistido a cena inteira. Eu odeio esse homem. Mal sabia ela que aquela simples frase mudaria completamente a sua vida. Naquela noite, depois de um banho quente e de uma pizza inteira consumida por motivos puramente emocionais, Helena finalmente fez aquilo que mais amava. Ligou o notebook. Sorriu. Ali começava sua verdadeira vida. Porque ninguém naquela empresa conhecia seu maior segredo. Helena era escritora. Ainda não vivia daquilo. Mas milhares de leitores acompanhavam suas histórias pela internet. Quando escrevia, os problemas desapareciam. O escritório deixava de existir. Arthur Valente virava apenas uma lembrança irritante. Ou quase isso.
Ela abriu o documento. Na capa estava escrito: o CEO que não sabia amar. Criativo. Ela riu sozinha, ou pelo menos eu gosto de fingir que é. O protagonista chamava-se Adrian Black. Empresário, bilionário, frio, controlador, perfeccionista, olhos cinzentos. Coincidentemente, muito parecidos com os olhos de Arthur. Coincidentemente mesmo. Ou talvez não. Helena começou a digitar. Adrian entrou na sala de reuniões e todos ficaram em silêncio. Seu olhar percorreu cada pessoa até encontrar apenas uma mulher que parecia incapaz de sentir medo dele. Ela sorriu. Agora é a sua vez de perder todas as discussões. Durante horas, transformou cada momento irritante do trabalho em cenas divertidas. Na ficção, ela sempre vencia. O CEO sempre perdia. Era quase uma terapia. Na manhã seguinte, ela publicou mais um capítulo, e o resultado foi um verdadeiro fenômeno. Milhares de curtidas, centenas de comentários, vídeos, teorias, fanarts. As leitoras simplesmente amavam Adrian Black. Helena olhava para a tela completamente indignada. Vocês estão apaixonadas por um homem insuportável. Camila apareceu atrás dela. Deixa eu ver. Leu alguns comentários. Depois olhou para Helena. Você percebe que esse personagem é literalmente o Arthur, não é? Tem os mesmos olhos. Coincidência, mesma personalidade. Coincidência, mesma empresa. Coincidência corporativa. Camila começou a gargalhar. Helena. Ela cruzou os braços. O quê? Você está apaixonada pelo seu chefe. Helena quase derrubou o café. Eu prefiro lamber um cacto. Camila sorriu. Essa resposta foi rápida demais. Os dias passaram. O romance continuava crescendo. Helena continuava escrevendo. E Arthur parecia surgir em todos os lugares. Na cafeteria, no corredor, no estacionamento, nas reuniões. Era como se o universo insistisse em colocá-los frente a frente. Até que chegou a sexta-feira. Aquela sexta-feira, uma reunião importante foi marcada para o fim do expediente. Horas e horas de apresentações, planilhas, relatórios. Quando finalmente foi liberada, Helena estava completamente exausta. Guardou os documentos, pegou a bolsa, o celular, apagou as luzes e foi embora. Ou pelo menos, achava que tinha levado tudo, porque um pequeno detalhe ficou sobre a mesa. Seu notebook, ligado, com o romance aberto, exatamente no capítulo mais recente. Algumas horas depois, Arthur voltou ao prédio. Precisava buscar alguns documentos esquecidos. Ao passar pela sala de reuniões, percebeu uma luz acesa. Entrou. O ambiente estava vazio, mas havia um notebook sobre a mesa. Ao lado dele, um crachá. Helena Martins. Arthur aproximou-se. Pretendia apenas desligar o aparelho. Mas então, uma frase chamou sua atenção. Ele era o homem mais irritante do mundo, e talvez o mais bonito também. Arthur arqueou uma sobrancelha. Curioso. Leu mais uma linha. Depois outra. Depois outra. Sem perceber, sentou-se na cadeira. Os minutos passaram. Pela primeira vez em muito tempo, o CEO mais temido da empresa estava completamente concentrado em algo que não era um contrato milionário. Capítulo após capítulo, ele começou a notar detalhes estranhamente familiares. O personagem tinha olhos cinzentos. Era CEO, obcecado por pontualidade, perfeccionista, controlador. Arthur recostou-se lentamente na cadeira. Olhou para a foto de Helena no sistema da empresa. Depois para a tela. Depois novamente para a foto. E finalmente entendeu. Ela havia escrito um romance inteiro inspirado nele. O normal seria sentir indignação, raiva, constrangimento. Mas aconteceu exatamente o contrário. Arthur começou a rir. Uma risada baixa, discreta, quase impossível de imaginar. Depois continuou lendo. Cada página despertava uma curiosidade maior. Quem era, afinal, aquela mulher que passava os dias dizendo que o odiava? E as noites escrevendo histórias onde ele era o protagonista? Quando terminou o capítulo, fechou cuidadosamente o notebook, mas não foi embora. Permaneceu olhando para a tela apagada durante alguns segundos, pensativo. Então, um pequeno sorriso surgiu, discreto, perigoso, quase divertido, e ele murmurou baixinho: então é assim que você me vê. Fez outra pequena pausa. Senhorita Martins. Naquele instante, Helena ainda acreditava que seu maior segredo estava completamente seguro. Ela não fazia ideia de que o único homem que jamais poderia descobrir aquela história já havia lido cada palavra. E sem perceber, ela acabava de transformar o CEO mais frio da empresa
em seu leitor mais curioso. E aquilo era apenas o começo. E foi assim que um simples notebook esquecido deu início à maior confusão da vida de Helena e Arthur. Agora eu quero saber de você. Se fosse você, o que faria ao descobrir que seu chefe leu um romance inteiro inspirado nele? Entraria em pânico? Pediria demissão? Ou fingiria que absolutamente nada aconteceu? Conta para mim aqui nos comentários, porque eu adoro ler as teorias de vocês. Se você gostou desta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio, Arthur continuará lendo o romance secreto de Helena, e uma simples curiosidade começará a se transformar em algo muito mais perigoso. Eu sou a rainha das histórias, e no reino das histórias, sempre existe um segredo esperando para ser revelado. Até o próximo capítulo!